O vento sopra primeiro. Ela se estende por uma imensidão branca e vazia, sem nada que a detenha, nada que a suavize, nada que a ouça. A terra jaz enterrada sob metros de neve, achatada num horizonte gélido onde céu e terra se dissolvem num sopro pálido e infinito. A neve sobe e espirala como cinzas suspensas no ar de uma fogueira silenciosa, flutuando, girando e desaparecendo novamente na tempestade. A 40 graus negativos, o próprio ar parece mais cortante. A pele exposta congela em minutos, o metal estilhaça, o diesel engrossa. O som viaja de forma estranha aqui, abafado, distante, como se o frio engolisse a vibração antes que ela pudesse ir longe. Sob a superfície, o solo está preso no permafrost, endurecido ao longo de milênios. Rios que antes rugiam agora jazem sepultados sob uma espessa camada de gelo. Um canal congelado se estende pela paisagem, branco e imóvel, aparentemente desprovido de vida. Mas o gelo nunca está imóvel. Um estalo quebra o silêncio. Começa como um leve tremor, que logo se intensifica num rugido que ecoa por todo o vale. O gelo se move sob seu próprio peso colossal. As placas se deformam como ossos tectônicos. O som lembra um trovão distante sem nuvens, uma tempestade aprisionada sob vidro sólido. Na superfície do rio, tênues faixas de vapor começam a subir. O vapor espirala pelas fendas no gelo, fantasmagórico e fugaz. Sob essa camada gelada, a água negra continua a se mover, lenta, implacável, paciente, caminhando em direção à floresta. Silhuetas escuras rodopiam na orla da tundra aberta. A taiga está pesada de neve, seus galhos de lariço e pinheiro curvados sob espessas camadas brancas. Troncos de bétula permanecem pálidos e esqueléticos, sua casca descascando como pergaminho antigo. A geada se agarra a cada agulha, cada galho, cada borda exposta. Até mesmo as árvores parecem resistir ao frio. O vento sopra através da copa das árvores, sacudindo véus soltos de poeira que caem em cascatas lentas e cintilantes. Então, algo interrompe a superfície intacta. Em primeiro plano, incrustada na neve fresca, jaz uma única pegada, larga, redonda, imponente. As bordas são nítidas, recém-formadas. Cristais de neve brilham ao longo de sua borda. Uma pegada. É maior que a mão de um humano, maior do que eu esperava. O caminho entre as pegadas se estende longo e lentamente, desaparecendo entre os troncos de bétulas à frente. A floresta fica mais densa. O silêncio se instala. Entre as pálidas colunas das árvores, uma sombra se move. A princípio é apenas movimento quase imperceptível contra o mundo monocromático. Então, a cor emerge. Leves listras alaranjadas, listras pretas que perfuram a luz branca. Uma figura dá um passo à frente. Ombros largos deslizavam sob a espessa pelagem invernal. Músculos se revelavam sob a pele isolada por gordura e protegida por uma pelagem densa o suficiente para suportar o ar mortal. Cada respiração escapava pelas narinas em nuvens lentas e tênues. Cristais de gelo se agarravam aos bigodes, olhos âmbar fixos à frente sem piscar. A árvore gigante listrada se move sem pressa, com as patas bem afastadas para distribuir seu peso sobre a neve. Nenhum galho se quebra, não há nenhum aviso. Neste império congelado, a força é medida pelo silêncio. O vento volta a soprar, carregando neve sobre o rastro do tigre e amolecendo suas pegadas. A floresta envolve a figura mais uma vez, as listras se dissolvendo na sombra dos vidoeiros e na luz de inverno. Aqui, o gelo não cobre apenas a terra. Respire, mude, espere. Bem-vindo à Sibéria hostil. O vazio branco começa a tomar forma. Vista de cima, a paisagem revela sua verdadeira dimensão. Um mapa se estende pelo norte da Ásia como um continente dentro de outro continente. Esta é a Sibéria, uma vasta extensão de milhões de quilômetros quadrados que vai dos Montes Urais ao Oceano Pacífico. A leste, encontra-se a região selvagem e acidentada do extremo oriente russo, uma área de montanhas, vales fluviais e florestas costeiras que ainda abriga os maiores predadores da Ásia. Mais ao sul, uma fenda azul profunda corta a paisagem, o Lago Baikal, o lago de água doce mais antigo e profundo da Terra. No inverno, grande parte desse território desaparece sob a neve e o gelo. As temperaturas despencam para 50 graus negativos em alguns vales do interior. A respiração congela no ar, o combustível se transforma em gel, até o ar parece relutante em se mover. No entanto,
essa mesma terra, apenas alguns meses depois, pode queimar sob o calor do verão, atingindo 30 graus Celsius. Os rios se enchem com o degelo. Os campos brilham com o calor. Mosquitos se elevam em densas nuvens sobre os pântanos descongelados. A Sibéria não apenas experimenta as estações do ano, ela se transforma. O solo, sob tudo isso, guarda a memória do frio. O permafrost, solo que permanece congelado durante todo o ano, forma a base de grande parte da região. No inverno, endurece como pedra. No verão, apenas uma camada superficial descongela, criando uma frágil camada de lama e água sobre uma base congelada. As árvores crescem aqui com raízes superficiais, espalhando-se amplamente em vez de profundamente, agarrando-se a um solo que nunca amolece completamente. Florestas inteiras permanecem precariamente equilibradas sobre gelo ancestral. Esta é a taiga, o maior bioma florestal do planeta. Uma vasta extensão de florestas de coníferas circunda o hemisfério norte, mas encontra aqui a sua expressão mais plena. Lariços, pinheiros, abetos e bétulas dominam a paisagem, formando oceanos de verde escuro no verão e silhuetas esqueléticas no inverno. Do ar, a taiga parece infinita. No chão, ela se mostra íntima e opressiva, um labirinto de troncos e sombras. Durante grande parte do ano, a sobrevivência parece matematicamente impossível. Os alimentos são enterrados, a água é armazenada em locais isolados, a luz se reduz a algumas horas de crepúsculo e, no entanto, a vida persiste, não resistindo ao frio, mas antecipando. Na Sibéria, sobreviver não depende apenas da força, depende também da estratégia. Os animais desenvolvem uma pelagem mais espessa meses antes da primeira nevasca. Alguns armazenam gordura em quantidades que dobram seu peso corporal. Outros armazenam sementes, se escondem sob a neve isolante ou migram centenas de quilômetros para escapar das piores condições. O momento certo é crucial. Um erro de cálculo de apenas algumas semanas pode significar inanição. A própria paisagem dita o ritmo. Congela, descongela, floresce, queima, congela novamente. Este não é um deserto estático, é um sistema em movimento, uma terra regida por extremos onde cada criatura deve sincronizar sua vida com a temperatura e a luz. À primeira vista, parece congelado e silencioso, mas mesmo neste império congelado, algo está se agitando. Das altas cristas das montanhas Sikhote Alin aos vales congelados dos rios abaixo, uma única presença define o limite superior da cadeia alimentar siberiana. Ela se move como um sussurro entre as árvores. O tigre siberiano, também conhecido como tigre de Amur, é a maior de todas as subespécies de tigre. Os machos podem medir mais de 3 metros do nariz à cauda e pesar mais de 300 quilos. Em climas mais quentes, esse tamanho seria considerado extraordinário. Aqui é uma aposta segura. O inverno aperta a carne e os ossos com força. O tigre responde com resiliência. Sua pelagem cresce mais longa e mais pálida do que a de seus primos do sul, um manto espesso que retém o ar próximo ao corpo. Abaixo dele, encontra-se uma camada de gordura com vários centímetros de espessura que isola os músculos e órgãos vitais do ar, capaz de congelar a pele exposta em minutos. Até mesmo seus bigodes congelam, formando minúsculos cristais de gelo nas pontas enquanto respira. O vapor sai de suas narinas em nuvens lentas. O tigre avança sobre a neve que absorve o som. Cada passo é deliberado. Suas patas se abrem ao contato, os dedos ligeiramente espaçados, distribuindo seu peso como raquetes de neve vivas. Onde um cervo poderia tropeçar na casca das árvores, o tigre flutua com mais suavidade sobre a superfície. A neve não o silencia completamente, mas perdoa pequenos erros. Um galho quebrando se torna um sussurro abafado, um ramo balançando, um suspiro suave. Esse predador domina o espaço em uma escala que poucos animais conseguem alcançar. Um único tigre pode patrulhar um território de até 1000 quilômetros quadrados. Vales florestados, rios congelados, encostas de montanhas cobertas de neve soprada pelo vento. A extensão desse território reflete a necessidade, não a dominância. As presas estão dispersas, a energia é escassa. Permanecer dentro de um limite muito estreito seria arriscar a morte por inanição. Ele para ao lado de um tronco de bétula, seu flanco roçando a casca pálida. Seus músculos se contraem sob a pelagem listrada. O padrão, faixas pretas sobre um laranja opaco.
fragmenta seu contorno entre a sombra e a árvore. No verão, essas listras se dissolvem na grama alta e na luz filtrada. No inverno, elas se desintegram contra os troncos verticais e a neve que cai. Camuflagem não é apenas cor, é geometria. Mais adiante, a floresta torna-se mais densa. O tigre se agacha, seus ombros se curvam para a frente. Sua cabeça mergulha logo abaixo da linha dos arbustos. Sua respiração se torna mais lenta. Suas orelhas se movem independentemente, captando as mínimas perturbações trazidas pelo ar parado. Em algum lugar além das árvores, cascos compactam a neve, uma inspiração suave, o ritmo da alimentação. O tigre não tem pressa. Neste clima, uma perseguição mal sucedida pode custar mais calorias do que economizar. Uma arrancada em alta velocidade na neve profunda esgota rapidamente as forças. Cada emboscada deve ser calculada, cada aproximação furtiva avaliada em relação ao risco de exposição e exaustão. Dê um passo em frente. Depois, mais uma. Atrás dele, o vento começa a desfocar as bordas de suas pegadas, apagando quase instantaneamente os vestígios de sua passagem. A floresta fecha fileiras, indiferente, imensa. Aqui, tamanho por si só não basta. Potência sem precisão é desperdício de energia. A fome aguarda pacientemente um erro de julgamento. Para sobreviver aqui, até o tigre precisa calcular cada passo. Aqui, a neve não é apenas paisagem, é terreno, é resiliência, é testemunha. O tigre caminha pela margem de um rio congelado, o focinho baixo e os bigodes roçando a neve. A cada poucos metros ele para. Uma tênue nuvem de vapor sobe de uma mancha de neve remexida à frente, um sinal recente. Pegadas profundas cravam-se na crosta, suas bordas ainda afiadas. Uma manada de veados vermelhos passou por aqui recentemente. As pegadas são irregulares. Um animal ficou para trás. O tigre estuda o espaço. Ele lê a neve como outros leem tinta no papel. Um tropeço, uma hesitação, uma mudança de peso. Em algum lugar daquele grupo há uma fraqueza. A caça no inverno é uma questão de aritmética. Um tigre adulto precisa do equivalente calórico de cerca de 50 cervos grandes por ano para sobreviver. No verão, as presas estão dispersas, mas acessíveis. No inverno, a neve redefine a equação. Ela torna os cascos mais lentos, exaure os músculos e os expõe à fadiga. Mas também testa o caçador. Cada salto através de bancos de neve profundos consome energia preciosa. Uma perseguição fracassada pode significar dias de fome. O tigre se afasta da margem do rio e entra na floresta. Mais adiante, os galhos tremem. Um pequeno grupo de cervo sica pasta cautelosamente na casca exposta, raspando o líquen dos troncos com os dentes. Sua pelagem engrossou para o inverno, eriçada pelo frio. Suas orelhas se movem constantemente. O tigre se agacha. Sua espinha dorsal se achata. Suas omoplatas se elevam como duas cristas sob a pelagem. Sua cauda para. Flocos de neve se acumulam em suas costas e derretem lentamente entre a pelagem protetora. Ele dá um passo silencioso para a frente. Um segundo. O vento muda de direção. Uma corça congela, erguendo a cabeça num sobressalto. Suas narinas se dilatam. O alarme percorre o grupo como um choque elétrico. Num instante, eles entram em ação, cascos batendo na neve e corpos espalhados entre os troncos das árvores. O tigre ataca. Por alguns segundos, predador e presa se movem em violento contraste. Uma faixa laranja contra um caos branco. A neve rompe sob garras afiadas. Músculos avançam em passadas enormes e explosivas. Então as correntes se intensificam. O cervo, mais leve e desesperado, salta erraticamente sobre um terreno mais firme. O peito do tigre se choca contra um monte mais macio. Cada salto afunda um pouco. O ímpeto vacila. Em questão de instantes, a distância aumenta. O tigre diminui o passo. Para. Sua respiração escapa em densas nuvens. A geada adere aos seus bigodes. Permanece imóvel, observando a floresta engolir sua oportunidade. Energia gasta, calorias queimadas, nada ganho. Horas depois, a neve começa a cair com mais intensidade. O vento varre o terreno aberto, carregando flocos de neve. A visibilidade fica reduzida. O mundo se transforma num borrão branco em movimento. A maioria dos animais busca abrigo. O tigre não faz isso.
Perto de um bosque de bétulas jovens, um pequeno grupo de javalis fuça na neve, cavando trincheiras com o focinho em busca de bolotas e tubérculos enterrados. Seus corpos são densos e musculosos, protegidos por uma espessa camada de pelos e gordura. Ao contrário dos cervos, eles não dependem apenas da velocidade, eles lutam. O tigre voa em círculos com o vento, quase desaparecendo por completo na tempestade. A neve o camufla, suavizando sua silhueta. O vento leva embora seu cheiro. Fecha a distância metro por metro. Então, num súbito contração muscular e de vontade, emerge do branco. A câmera lenta fragmenta o momento. A neve sobe em arcos cintilantes. Um javali vira tarde demais. As patas dianteiras do tigre agarram seus ombros, as garras perfurando a pele. As mandíbulas procuram o pescoço, os dentes atravessando a pelagem espessa até a espinha dorsal. O javali se contorce violentamente, seus cascos abrindo sulcos e suas presas cortando o ar. A luta transforma a neve em uma cratera de sangue e gelo. Os segundos parecem se arrastar. A força compete com a força. Finalmente, os movimentos do javali diminuem. Depois param. A tempestade continua como se nada tivesse acontecido. O tigre se ergue sobre sua presa, os flancos arqueando e tremendo de esforço. O cansaço é palpável em cada respiração. Aqui, a vitória nunca é conquistada sem esforço. Ela é vencida com hematomas, músculos dilacerados, riscos calculados. O banquete o sustentará por dias, mas a neve cairá novamente, a fome retornará e a floresta exigirá outro acerto de contas. Mas o tigre não está sozinho nessa disputa gélida. O tigre se alimenta, mas a floresta permanece indiferente. Ao redor do local do crime, a neve continua a cair em suaves e deliberadas espirais, cobrindo o sangue, as pegadas e a violência. Em poucas horas, as evidências desaparecerão. Em poucos dias, sumirão completamente. A taiga não se limita a eventos isolados. Ela opera em uma escala muito maior do que uma simples caçada. Esta é a taiga, o maior bioma florestal contínuo da Terra, uma vasta extensão setentrional de florestas de coníferas que se estende por continentes, mas em nenhum lugar é tão imensa quanto aqui na Sibéria. Do chão parece fechada e íntima. Do ar, assemelha-se a um oceano verde escuro congelado em movimento. Sua arquitetura é enganosamente simples. Troncos altos e esguios erguem-se como colunas, espécies construídas para a resistência em vez da elegância. O lariço domina grande parte do leste da Sibéria, notável entre as coníferas por perder as agulhas a cada outono, conservando água antes da chegada do inverno. O pinheiro silvestre prospera em solos arenosos com casca avermelhada que se desprende em placas onduladas. O abeto siberiano ergue-se escuro e denso, com os seus ramos curvando-se para baixo para se livrar da neve acumulada. Cada árvore é projetada para suportar uma carga. A neve se acumula espessamente na copa das árvores, pressionando com um peso silencioso. Os galhos se curvam, mas raramente quebram. Os formatos cônicos permitem que os pesados montes de neve deslizem livremente durante as tempestades. Flexibilidade é a sobrevivência escrita na madeira. Sob a copa das árvores, a luz é escassa no inverno. O sol se põe no horizonte, projetando longas sombras azuis entre os troncos. A vegetação rasteira recua, adormecida em antecipação. O próprio solo desaparece sob um manto branco cada vez mais profundo. Mas esse cobertor não está morto. A neve fresca é aerada e repleta de bolsas de ar aprisionado. À medida que mais camadas se acumulam, as camadas inferiores comprimem-se e endurecem, criando uma barreira isolante. Sob 30 centímetros de neve, as temperaturas podem permanecer surpreendentemente estáveis, muitas vezes ligeiramente abaixo de zero, mesmo quando a temperatura da superfície cai para menos 40 graus Celsius. Esse espaço oculto é conhecido como zona subnival, um mundo sob a neve. Aqui, pequenos mamíferos se movem por túneis estreitos escavados entre o solo e o gelo. Esquilos terrestres siberianos percorrem esses corredores alimentando-se de sementes armazenadas meses antes. Lemingues roem raízes e gramíneas preservadas pela geada. As doninhas siberianas percorrem apressadamente as mesmas passagens em perseguição, seus corpos alongados adaptados a espaços confinados. Acima, a floresta parece congelada e imóvel. Lá embaixo, vibra silenciosamente acompanhando o movimento. A neve isola o som tão bem quanto o calor.
Uma raposa que passa por cima dela talvez nunca ouça as batidas fracas do coração sob suas patas. Mas, de vez em quando, uma leve vibração revela vida escondida. Um súbito desmoronamento da crosta. Um rangido suave sob a superfície. A zona subnival é um paradoxo. Frágil, mas confiável. Sem ela, pequenos herbívoros pereceriam de frio, e os predadores que dependem deles logo os seguiriam. Toda a cadeia alimentar superior, incluindo o tigre, depende indiretamente dessa camada oculta de calor. A taiga não é apenas um palco para grandes predadores, é um motor. Aqui os nutrientes circulam lentamente. As agulhas caídas acidificam o solo. Os fungos entrelaçam-se com as raízes em vastas redes subterrâneas, trocando minerais por açúcares numa simbiose silenciosa. No verão, os insetos proliferam em números inimagináveis, alimentando pássaros e peixes. No inverno, o ritmo diminui, mas nunca cessa completamente. A vida persiste em gradientes, não em absolutos. O tigre se move por esta floresta como um caçador de elite, mas também faz parte de um plano muito maior. Suas presas se alimentam de cascas e brotos nutridos pela luz solar do verão. Essas árvores prosperam em solos moldados pelo congelamento e degelo. Sob elas, pequenos mamíferos escavam túneis na neve isolante, arejando o solo que um dia abrigará novo crescimento. Predador e presa são apenas a superfície visível. A verdadeira história está nas camadas. A copa, o tronco, a neve, o solo, cada uma dependente das outras. A floresta pode parecer silenciosa, mas o silêncio aqui é estrutura. À primeira vista, o inverno parece absoluto. A neve estende-se intacta entre os troncos das árvores. O vento a alisa, formando cristas esculpidas e dunas rasas. Não há pegadas, nenhum movimento, nenhum som. Mas por baixo dessa casca branca existe um mundo inteiro desperto. A poucos centímetros da superfície encontra-se a zona subnival, um estreito espaço entre o solo e a camada de neve onde a vida encontra refúgio do frio mais intenso. Paradoxalmente, a neve age como um cobertor. Seus cristais aprisionam o ar, e esse ar aprisionado resiste à perda de calor. Enquanto a temperatura na superfície pode chegar a 40 graus negativos, sob a neve, muitas vezes, a temperatura permanece próxima de zero. Na Sibéria, sobreviver às vezes significa buscar refúgio no próprio coração do inverno. Um leve tremor se move sob a casca. Um túnel desmorona ligeiramente e se reforma com a passagem de um pequeno corpo. O esquilo siberiano corre por uma rede de estreitos corredores escavados entre raízes e o solo congelado. Suas bochechas estão levemente estufadas com as sementes armazenadas durante a breve abundância do outono. Meses atrás, ele acumulou centenas de pacotes de comida. Agora, a memória se torna sua tábua de salvação. Nas proximidades, outra forma de vida flui pelos mesmos caminhos ocultos. A doninha siberiana move-se como um músculo fluido. Seu corpo alongado é projetado para perseguições a curta distância, flexionando a coluna enquanto desliza por túneis pouco mais largos que seu crânio. Acima do solo, ela parece delicada. No subsolo, torna-se implacável. Seu focinho se contrai, detectando o leve calor e os rastros de cheiro deixados por roedores. Nesse submundo comprimido, a velocidade é menos importante que a precisão. A neve ameniza a luta que se segue. Acima da superfície, reina o silêncio. Mas os predadores não dependem apenas da visão. Num campo nevado, uma figura pálida permanece imóvel contra o vento. A raposa do Ártico inclina ligeiramente a cabeça, as orelhas a contrair-se como antenas parabólicas. Por baixo da casca das árvores, algo se mexe, uma batida de coração, um arranhão de garras contra o gelo. A raposa escuta. Por longos segundos, ele permanece completamente imóvel. Então, com súbita certeza, ele salta. O movimento é vertical e explosivo. As patas traseiras impulsionam a raposa para baixo, lançando-a no ar. Por um instante, ela fica suspensa contra o céu cinzento, sua pelagem branca se misturando com a neve que cai. Então ele mergulha de cabeça. A casca estala com o impacto. A poeira explode numa nuvem de cristais. A raposa desaparece quase completamente sob a superfície. Sua cauda é o último vestígio visível antes de sumir no branco. Poucos instantes depois, reaparece com as mandíbulas cerradas sobre um roedor que se debatia. A neve que protege a presa também atrai. Esse sistema em camadas, solo, túnel, neve e ar, cria um território de caça oculto.
Pequenos mamíferos se alimentam de raízes e cascas protegidas pelo isolamento térmico. Predadores de médio porte caçam dentro dessa estreita faixa de calor. Caçadores maiores captam sinais tênues transmitidos pela casca e detectam vibrações. Cada camada depende da camada abaixo dela. Sem neve, o mundo abaixo da neve entra em colapso. Sem roedores, a doninha morre de fome. Sem roedores ou lebres, a raposa enfraquece. E além deles, ainda mais acima na hierarquia, predadores maiores sentem o impacto. A floresta acima pode parecer congelada e imóvel, mas sob a neve, a vida é comprimida, concentrada e surpreendentemente ativa. Um pulso silencioso que sustenta os gigantes que caminham acima de suas cabeças. O inverno não poupa ninguém, nem mesmo os poderosos. Nas florestas do extremo oriente russo, outro gigante caminha sob a copa nevada. Maior que qualquer lobo, mais poderoso que qualquer cervo, uma força de músculos e pelagem esculpida pelo frio, o urso pardo de Ussuri. No final do outono, antes que os rios congelem e a floresta se solidifique, o urso concentra-se completamente. Alimenta-se quase sem descanso. Colhe frutos silvestres dos arbustos, arranca raízes do chão, arrebata peixes nos riachos, reivindica e defende carcaças. Cada mordida é convertida em gordura, uma densa reserva de energia armazenada que se acumula sob sua pele. No inverno, um macho adulto pode pesar mais de 600 quilos. Grande parte dessa massa não é músculo, mas sim isolamento térmico e reserva de energia. A gordura é mais do que apenas um ingrediente para dar volume. É química de sobrevivência. Com a queda das temperaturas, o urso se recolhe à sua toca, geralmente uma cavidade escavada na encosta de uma colina, sob raízes de árvores ou dentro de um buraco natural protegido do vento. A neve se acumula sobre a entrada, selando-a em um casulo branco. Lá dentro, reinam a escuridão e o silêncio. O urso não dorme propriamente como os mamíferos menores. Ele entra em estado de torpor, uma desaceleração metabólica controlada. Sua frequência cardíaca cai drasticamente. A respiração torna-se lenta e superficial. Sua temperatura corporal diminui apenas ligeiramente, permanecendo alta o suficiente para evitar danos aos tecidos, mas baixa o bastante para conservar energia. Ele ficará sem comer por meses, ele não vai beber, não urinará nem defecará. Seu corpo recicla resíduos, convertendo-os em proteína utilizável. A massa muscular é preservada apesar da inatividade prolongada. A densidade óssea permanece praticamente intacta. É uma das adaptações fisiológicas mais extraordinárias entre os mamíferos. Uma espécie de suspensão viva entre as estações. Dentro do covil, um movimento menor começa a surgir. Os filhotes nascem no auge do inverno, cegos e pouco maiores que um pão de forma. Alimentam-se de leite rico em gordura enquanto a mãe dorme nesse estado de hibernação. Lá fora, tempestades assolam. As temperaturas despencam. Dentro de casa, o calor permanece constante, gerado pela energia armazenada. O tempo passa sem testemunhas, então a luz muda. No final do inverno, o sol permanece um pouco mais acima do horizonte. A neve amolece nas bordas. A água do degelo começa a infiltrar-se sob as crostas de gelo. Dentro da toca, a respiração do urso se aprofunda. Seus músculos se tensionam, sua letargia diminui. Certa manhã, a entrada selada rachou. Uma cabeça enorme emerge da neve endurecida, com vapor subindo de sua pelagem escura. A ursa pisca à luz do dia pela primeira vez em meses. Atrás dela, duas figuras pequenas cambaleiam desajeitadamente na claridade. Filhotes tropeçam com patas instáveis, seus pelos ainda claros e macios. A floresta, antes silenciosa e sombria, agora parece diferente. O gotejar da água ecoa nos galhos. O gelo racha com mais frequência ao longo do rio. A luz brilha com mais intensidade entre os troncos das árvores. Os gigantes do inverno estão despertando. A primavera está começando. A primeira rachadura é sutil. Uma fina fenda serpenteia pela superfície de um rio que permanece silencioso há meses. A cada dia, a luz do sol se demora mais, pressionando seu calor contra o gelo. O que antes era uma planície rígida e cristalina começa a escurecer por baixo. A água avança para cima, paciente e persistente. Então, o rio se rompe. Placas de gelo inclinam-se e colidem, rangendo com um som semelhante ao de artilharia distante.
Blocos inteiros são erguidos antes de se partirem em ilhas flutuantes. A corrente, livre de sua camada de gelo, avança em uma torrente de água negra e espuma. Nas margens, a neve desaba para dentro, revelando lama e raízes emaranhadas. O degelo começou. Em toda a Sibéria, a água do degelo se espalha por vastas planícies aluviais. Florestas de baixa altitude se transformam em lagos rasos. Campos se convertem em pântanos temporários. A água carrega nutrientes retidos durante o inverno, redistribuindo a vida pela terra. A paleta de cores varia entre branco e cinza, passando por marrom e prata. E então, quase da noite para o dia, ficou verde. Os brotos se espalham pelos galhos do lariço e da bétula. A grama abre caminho através da terra amolecida. O ar se adensa com umidade e aroma. O cheiro de terra descongelando, folhas em decomposição e brotos frescos. O que parecia inerte há poucas semanas agora vibra com uma urgência silenciosa. Vistas de cima, linhas finas se formam contra o céu. Eles se multiplicam. As aves migratórias retornam em ondas, seguindo antigas rotas migratórias que conectam a Sibéria com a África, o Sudeste Asiático e além. Garças siberianas descem sobre pântanos alagados, seus corpos brancos refletidos na água rasa. Gansos de madeira se reúnem em bandos barulhentos ao longo das margens dos rios, buscando brotos frescos na lama. Lá no alto, aves de rapina circulam, reivindicando territórios abandonados durante o inverno. A floresta está repleta de movimento. Os ninhos são construídos rapidamente, os ovos são postos, os chamados de acasalamento ecoam entre os troncos das árvores. Para muitas espécies, a janela de oportunidade é limitada. O verão aqui é curto e a reprodução deve coincidir com a abundância de alimento. E a comida chega em quantidades impressionantes. Com o aumento das temperaturas, os insetos emergem em números explosivos. Mosquitos sobem dos pântanos descongelados em densas nuvens, formando véus vivos que cintilam à luz do sol. Enxames de mosquitos se acumulam ao longo das margens dos rios. Besouros rastejam sob a casca das árvores. O ar vibra continuamente, um som ausente durante metade do ano. Para os mamíferos isso é abundância, para as aves é necessidade. As andorinhas voam baixo sobre a água, capturando insetos no ar. Os toutinegras esvoaçam entre as folhas novas, arrancando larvas dos brotos tenros. Até mesmo os maiores predadores se beneficiam indiretamente, pois as presas se tornam mais fortes e numerosas graças a essa abundância sazonal. A paisagem sonora é completamente transformada. Onde o inverno trazia apenas vento e o ocasional estalar do gelo, a primavera traz camadas de som, água pingando, asas batendo, cantos de acasalamento, respingos distantes. A floresta respira de forma diferente agora. Parece vasta, quase generosa, mas esse despertar não é suave. Inundações podem isolar animais em áreas de terra cada vez menores. Represas de gelo podem desviar completamente o curso dos rios. Mudanças bruscas de temperatura testam a resiliência como o frio intenso já fez. A Sibéria não está passando por uma transição suave, está passando por uma mudança radical. O tigre se move por uma paisagem que parece renascida. A neve recua para vales sombrios. Lama gruda em seu pelo em vez de geada. Os rastros de presas se intensificam no ar úmido. O inverno exigia moderação. A primavera exige velocidade. A terra, antes selada pelo gelo, agora pulsa com urgência e seu crescimento se acelera contra a certeza de que o frio retornará. Os rios que se libertaram de suas prisões de gelo agora carregam mais do que apenas água do degelo. Eles cuidam da devolução. No distante Pacífico Norte, os salmões amadureceram em oceanos frios e abertos, alimentando-se e crescendo durante anos sem jamais ver terra firme. Agora, guiados por uma memória química impressa desde o nascimento, eles rumam para a água doce. Contra correntes que se intensificam a cada quilômetro terra adentro, embarcam em sua jornada final. Nos rios costeiros do extremo oriente russo, a água escurece com o movimento. O salmão chum nada rio acima em densas formações, seus corpos brilhando prateados sob a superfície. Ao lado deles, o salmão rosa se aglomera em canais rasos, mudando de cor à medida que se aproxima dos locais de desova. O que antes era liso e cintilante como o oceano torna-se manchado e musculoso, suas mandíbulas se curvando em ganchos enquanto os hormônios os transformam para a reprodução. Eles não se alimentam durante essa migração.
Toda a sua energia está direcionada para uma única tarefa: alcançar os depósitos de cascalho de onde eles próprios partiram. A correnteza resiste a todos os movimentos. Os salmões saltam contra as cachoeiras, seus corpos se chocando contra as rochas antes de mergulharem de volta na espuma turbulenta. Alguns conseguem, muitos não. Exaustão, ferimentos e predadores dizimam suas fileiras muito antes do início da desova. Ao longo das margens do rio, a floresta se reúne para testemunhar o fenômeno. Uma silhueta imponente se ergue no meio do rio, a água pressionando suas patas. O urso pardo de Ussuri retornou ao rio com singular concentração. Seu focinho se contrai, separando o cheiro metálico de peixe do gosto mineral da água. Esta é a época de estocar alimentos. Meses de hibernação precisam ser reabastecidos com calorias. O urso espera, imóvel, exceto pelos olhos. Um salmão emerge à superfície. Num movimento quase imperceptível, a pata dianteira do urso mergulha. Suas garras roçam a água. Um clarão prateado se espalha pelo ar e cai pesadamente sobre as rochas. O urso fecha suas poderosas mandíbulas em torno do pescoço do peixe, silenciando seus movimentos. Geralmente consome apenas as partes mais ricas em energia, a pele, o cérebro, os ovos, antes de abandonar o resto na margem do rio. Acima, amplas asas projetam sombras que se alteram. A águia marinha de Steller desce graciosamente com as garras estendidas. Com uma envergadura de quase 2,5 metros, ela domina o litoral. Onde o urso se alimenta, a águia prospera. Restos de comida se tornam sustento. O ciclo se expande. As raposas se aproximam cautelosamente. Os corvos se reúnem em grupos barulhentos. Até os insetos se aglomeram sobre a carne descartada. O que começa no oceano não termina no rio. As carcaças deixadas nas margens decompõem-se lentamente, liberando nutrientes marinhos no solo da floresta. Nitrogênio e fósforo, transportados centenas de quilômetros para o interior pelos corpos dos salmões, infiltram-se nas raízes das árvores. As agulhas ficam mais verdes. A vegetação rasteira prospera. A própria floresta é nutrida pela generosidade do oceano. Assim, rio e floresta são inseparáveis. A migração do salmão não é uma simples migração. É um pulso, uma infusão sazonal de energia que se distribui igualmente entre predadores, necrófagos e plantas. Os ursos engordam para o inverno. As águias se fortalecem para a reprodução. O solo recebe nutrientes que de outra forma não teria. O rio continua seu curso, levando os últimos peixes exaustos em direção aos seus locais de desova. Em breve, o silêncio retornará a esses canais, mas por enquanto, a água está cheia de vida e todas as criaturas ao seu alcance reagem. Acima dos rios e florestas do extremo oriente russo, o próprio ar se transforma em campo de caça. O inverno não silencia o céu, ele o refina. Empoleirada no topo de um lariço esquelético, uma silhueta imponente observa a extensão congelada. A águia de cauda branca é uma das maiores águias da Terra. Suas asas, quando totalmente abertas, são mais largas do que a altura de um ser humano. Suas penas marrom escuras contrastam fortemente com seus ombros e cauda brancos, um símbolo vivo em meio à neve. Seu bico é imenso, profundo, curvo e de cor dourada polida, projetado não para delicadeza, mas para força. Lá embaixo, um rio jaz parcialmente congelado. Placas de gelo pressionam as margens, deixando estreitos canais de água exposta onde a corrente é forte demais para selá-los. O vapor sobe levemente no ar da manhã. Sob essa superfície, peixes se movem lentamente no frio. A águia inclina-se para a frente. O vento agita suas penas, mas ela não resiste. Ela dá um passo no ar. As asas se desdobram com força calculada. Cada batida para baixo desloca o ar frio em fortes pulsos. Ao contrário de aves de rapina menores, que dependem de batidas rápidas, esta águia se move com força deliberada, aproveitando as correntes térmicas quando presentes e planando baixo sobre o leito do rio. Um clarão abaixo. Num instante, o voo planado transforma-se num mergulho. As asas dobram-se parcialmente. As garras estendem-se. A águia atinge a superfície da água com precisão explosiva, suas garras cortando o gelo fino e a carne por baixo. A água jorra para cima. Num instante, ave e rio colidem numa simetria violenta. Então a águia alça voo, lutando contra o peso extra da presa. A água escorre do peixe enquanto ela acende com suas garras entrelaçadas.
A pesca no inverno é arriscada. O gelo pode se quebrar de forma imprevisível. Um golpe mal calculado pode prender as asas contra a água gelada. Mas a precisão, aprimorada por temporadas de prática, minimiza os erros. A recompensa é abundante em proteínas e gorduras, numa época em que muitas fontes de alimento estão enterradas. Com o cair da noite, outro caçador reivindica a noite. Numa área de floresta primária, perto de águas abertas, um chamado profundo ecoa entre as árvores. É grave e ressonante, mais uma vibração do que um som. A coruja pescadora de Blackstone emerge das sombras. Uma das maiores corujas do mundo, ela possui uma aura de serena autoridade. Suas penas manchadas de marrom e creme se misturam perfeitamente com a casca das árvores e os galhos. Seus olhos amarelos captam o mais tênue brilho da luz refletida. Diferentemente da maioria das corujas, esta espécie se especializa em peixes. Ela se empoleira em um galho baixo com vista para uma estreita fenda no gelo. A corrente mantém essa faixa de água aberta o ano todo, um corredor de alimentação vital em uma paisagem que de outra forma estaria congelada. A neve começa a cair novamente, fina e constante. A coruja não pisca. Passam-se alguns minutos, então um movimento perturba a superfície, uma ondulação sutil, uma mudança na corrente. Sem aviso, a coruja desce. Sua descida é quase silenciosa. Suas largas asas cortam a neve que cai sem fazer barulho. Suas garras atingem a água, afundando na superfície gelada e agarrando com força esmagadora. Por um instante, apenas ondas agitadas marcam o encontro. Então a coruja sobe, segurando o peixe firmemente e batendo as asas com força em direção a um poleiro isolado onde se alimentará. A neve gruda brevemente em suas penas antes de derreter com o calor do corpo. Esses predadores aéreos enfrentam as mesmas condições extremas que seus congêneres terrestres. As penas precisam isolá-los do frio mortal. Sua visão precisa se adaptar à penumbra do inverno. Eles precisam conservar energia quando as presas são escassas. Cada ataque bem-sucedido sustenta não apenas o predador, mas também, frequentemente, seu parceiro e filhotes. Eles persistem mesmo acima de tempestades e nevascas. Onde o rio resiste ao congelamento, as asas se reúnem. Onde o gelo racha, as garras respondem. O céu, como o solo da floresta, pertence àqueles que calculam seus movimentos com cuidado. No sul da Sibéria, a floresta rareia, depois desvanece e, por fim, desaparece por completo. As árvores dão lugar ao horizonte. A terra se abre como um suspiro finalmente libertado. Esta é a estepe, uma vasta pradaria que se estende até a Mongólia e além, varrida pelo vento e desprotegida. Aqui não há montanhas para bloquear o clima, nem copas de árvores para suavizá-lo. O céu pressiona. A terra permanece exposta. No inverno, a neve cobre as planícies em camadas horizontais. No verão, o calor se espalha pela relva. As estações não chegam suavemente, avançam como exércitos. No entanto, a vida prospera nesse aparente vazio. Pelos campos abertos vagueia o cavalo de Przewalski, o último cavalo verdadeiramente selvagem da terra. Robusto, castanho, com uma crina eriçada como uma crista, parece antigo porque o é. Estudos genéticos revelam que divergiu dos cavalos domésticos há milhares de anos. Não é um cavalo selvagem fugitivo. É uma relíquia. Os cavalos de Przewalski, outrora extintos na natureza e sobrevivendo apenas em zoológicos, retornaram a partes da estepe mongol e do sul da Sibéria por meio de cuidadosa reintrodução. Seus cascos ressoam novamente pelo chão, como um pequeno trovão na grama aberta. Eles pastam em grupos compactos, os garanhões alertas, com as orelhas em pé. A sobrevivência aqui exige vigilância. Não há esconderijos. Mais ao sul e a leste, o movimento é sentido nas planícies, não apenas em um animal, mas em centenas. Às vezes milhares. A gazela mongol migra em vastos rebanhos, fluindo pela estepe como um rio vivo. Suas migrações estão entre os maiores deslocamentos de ungulados ainda existentes no planeta. Elas seguem os padrões de chuva, buscando pasto fresco em distâncias que parecem quase míticas. A estepe não é cercada em suas mentes, é um campo contínuo de possibilidades. Quando alarmados, eles entram em ação, saltando com graça e agilidade. A velocidade é sua defesa. Em uma terra sem refúgio, a hesitação é fatal. O vento nunca para de verdade aqui. Ele penteia a grama, formando ondas prateadas.
carrega cheiros e sons por quilômetros ao redor. Um distante ruído de cascos, a aproximação de um predador, o farfalhar seco de talos roçando uns nos outros, tudo viaja. Essa abertura molda o comportamento. Os animais de rebanho se agrupam não apenas para a proteção, mas também para coletar informações. Cada olho contribui para a rede. Cada ouvido expande o perímetro da percepção. A estepe é um lugar onde a percepção é sobrevivência. Sob a grama reside um motor de vida mais silencioso. Sistemas radiculares tecem densos tapetes subterrâneos, protegendo o solo da erosão. Insetos escavam tocas. Pequenos mamíferos cavam túneis. Aves de rapina circulam, buscando movimentos invisíveis ao olho humano. Nutrientes são rapidamente reciclados durante os breves verões, quando a luz do sol se estende até altas horas da noite. À primeira vista parece vazio, mas não está. A estepe é a moderação tornada visível. Não há penhascos dramáticos nem florestas imponentes para distrair o olhar. Aqui, a beleza é horizontal. Ela se desdobra na distância, no movimento, no vento. No entanto, essa imensidão é frágil. Cercas interrompem migrações. Estradas cortam rotas ancestrais em linha reta. As mudanças climáticas alteram os padrões de chuva dos quais os rebanhos dependem. Em uma paisagem definida pela vastidão, a fragmentação é uma ferida particularmente aguda. Ainda assim, ao amanhecer, quando a primeira luz se espalha pelas planícies, os cavalos levantam a cabeça. As gazelas começam a se mover. A geada brilha em cada folha de grama. A estepe não perdura por causa de sua abundância, mas sim por causa de sua adaptação. A vida se estende por uma terra inquieta e pulsante. Lobos do silêncio branco. O inverno está se instalando na Sibéria a tal ponto que até o som parece congelar. A neve cobre a vegetação rasteira. Os rios endurecem. O ar fica mais denso, quase metálico nos pulmões. Através dessa imensidão branca, move-se uma figura fantasmagórica e ao mesmo tempo determinada. O lobo cinzento. Os lobos cinzentos não apenas sobrevivem aos invernos siberianos. Eles são feitos para eles. Sua pelagem dupla retém o calor junto à pele, enquanto seus longos pelos de guarda repelem a neve como água repele pedra. Suas patas, bem abertas, funcionam como raquetes de neve naturais. No silêncio, seus músculos e metabolismo trabalham constantemente, conservando energia com eficiência implacável. Mas sua maior adaptação não é física, é social. Um lobo solitário é formidável. Uma matilha é a estratégia em pessoa. A maioria das matilhas consiste em um casal reprodutor e seus filhotes de vários anos. Uma família, não um exército. A cooperação aqui não é opcional, é a base da sobrevivência. No inverno, as presas enfraquecem, mas os predadores também. Cada perseguição tem um custo medido em calorias. Cada perseguição fracassada rouba energia que pode não ser reposta. É assim que os lobos calculam. Eles se movem em um trote que pode durar horas, às vezes dias, um ritmo baseado na resistência que cobre distâncias impressionantes com perda mínima de energia. Enquanto muitos predadores dependem de explosões de velocidade, os lobos se especializam na paciência. Eles testam uma manada de alces ou veados, observando qualquer hesitação, ferimento ou fadiga. Um único passo em falso se torna o primeiro passo. Quando a perseguição começa, raramente é caótica. Os lobos se espalham, guiando suas presas pela neve endurecida, onde os cascos se cravam e as patas vacilam. Montículos profundos se tornam armadilhas, rios congelados se transformam em corredores. A própria paisagem se torna parte da estratégia. A resistência é a arma deles. Um alce pode correr mais rápido nos primeiros minutos, mas os lobos são maratonistas por natureza. Seus corações e pulmões são feitos para perseguições prolongadas. Eles não têm pressa, eles se desgastam. Por quilômetros de terreno branco, o vapor sobe dos flancos. A neve se eleva em ondas. O ritmo dos cascos contra a crosta torna-se implacável. Finalmente, a presa diminui o ritmo, não por falta de forças, mas por exaustão. Nesse instante, a manada se aproxima. É eficiente, é brutal, é necessário e raramente há desperdício. Uma vez abatida a presa, nada fica intocado. Os corvos chegam primeiro, listras negras contra a neve. As raposas aguardam no perímetro. Mesmo em temperaturas abaixo de zero, bactérias e insetos se movem dentro da carcaça quando as condições permitem.
Os nutrientes se espalham em círculos cada vez maiores. A caçada do lobo sustenta um ecossistema. Contudo, os lobos não são sinônimo de movimento constante ou violência. Entre as caçadas existe uma intimidade silenciosa, o cuidado mútuo, as brincadeiras, as vocalizações sutis, uma cauda erguida, uma orelha abaixada. A comunicação é complexa e cheia de nuances. O uivo, aquela nota longa e evocativa que atravessa vales gelados, representa não tanto uma ameaça, mas sim coesão. Reúne a família, delimita o território, oferece conforto na escuridão. O som viaja longe no inverno, o ar frio é denso, um condutor perfeito. Um único uivo pode se estender por quilômetros através de campos de neve e taiga. Naquele instante, o silêncio é inquebrável, é definido. A imensidão da Sibéria outrora oferecia aos lobos corredores infinitos. Mas, como muitos predadores de grande área, eles dependem de terrenos intocados. Estradas, assentamentos e a expansão industrial estão fragmentando territórios que evoluíram para se estender por centenas de quilômetros quadrados. Essa fragmentação altera os movimentos das presas e perturba a geometria invisível da vida em grupo. Mesmo assim, nos meses brancos, quando o sol está baixo e o mundo se reduz à geada e à respiração, os lobos resistem. Movem-se como pensamentos na neve, deliberados, coordenados, invisíveis até que de repente se tornam aparentes. Em sua persistência reside uma antiga verdade. A sobrevivência aqui não pertence ao indivíduo mais forte, mas ao grupo mais unido. No silêncio branco da Sibéria, o lobo não vence o inverno. Ele escuta e então ele corre. No sul da Sibéria encontra-se um corpo de água tão antigo que é anterior ao surgimento da maioria dos mamíferos modernos. O Lago Baikal é mais do que apenas um lago. É uma relíquia geológica. Com aproximadamente 25 milhões de anos, é o lago de água doce mais antigo da Terra. É também o mais profundo, estendendo-se por mais de 1.600 metros na crosta terrestre, onde as forças tectônicas continuam a fragmentar a Terra milímetro a milímetro. O Lago Baikal não é uma paisagem estática. É uma ferida aberta no continente, uma fenda que se alarga lentamente. Contém quase 20% da água doce não congelada do mundo. Ao se aproximar de sua margem, a imensidão distorce a percepção. O outro lado muitas vezes se desvanece na névoa, como um mar interior que finge modéstia. No inverno, a superfície congela, mas não fica opaca. O gelo do Lago Baikal é surpreendentemente transparente. Os ventos varrem a neve da superfície, polindo-a até obter um acabamento vítreo. A luz do sol penetra profundamente, iluminando bolhas de ar aprisionadas em colunas verticais, enquanto o metano congelado sobe das profundezas. Rachaduras cruzam a superfície com estalos que reverberam por quilômetros ao redor. O lago fala em suas fraturas. Sob essa tampa transparente nada um dos grandes enigmas do lago. A foca do Baikal, também conhecida como nerpa, é a única espécie de foca exclusivamente de água doce do mundo. Como seus ancestrais chegaram a essa bacia interior permanece um tema de debate, talvez por meio de antigas conexões com os mares do Ártico, há muito perdidas. Teorias abundam, nenhuma está definitivamente estabelecida. A foca do Baikal é compacta, de cor cinza prateada e tem olhos grandes. No inverno, ela mantém buracos para respirar no gelo, abrindo-os com suas garras tenazes. As fêmeas dão à luz em tocas de neve na superfície congelada, escondidas de predadores e do vento cortante. Um mamífero marinho que prospera a milhares de quilômetros de qualquer oceano, a evolução se deleita nesses ambientes improváveis. A idade do Lago Baikal permitiu que a vida se manifestasse plenamente. Mais da metade de suas aproximadamente 4.500 espécies conhecidas não existem em nenhum outro lugar da Terra. Essas espécies endêmicas, organismos confinados a um único local, são a característica que define o lago. Há anfípodes translúcidos em uma profusão de diversidade, alguns de um laranja ou verde brilhante, buscando alimento nas profundezas. Há esponjas crescendo em aglomerados semelhantes a florestas ao longo das margens rochosas. Há também a golomianca, um peixe quase transparente, rico em óleo, tão flutuante que permanece na meia água e dá à luz filhotes vivos em vez de pôr ovos. O tempo, o isolamento e a estabilidade transformaram o Baikal em uma oficina evolutiva. A água fria afunda e circula, oxigenando até as camadas mais profundas.
Ao contrário da maioria dos lagos, o Lago Baikal não se estratifica em profundezas sufocantes. A vida pode persistir muito abaixo da superfície, onde a luz solar se desvanece num tom índigo. Fontes hidrotermais cobrem partes do leito do lago, emanando calor para o abismo. A instabilidade geológica alimenta a persistência biológica. No verão, a atmosfera do lago se transforma, o gelo recua, os ventos criam ondas imponentes. O fitoplâncton floresce nas camadas iluminadas pelo sol, formando a base de uma complexa teia alimentar. Aves migratórias repousam em suas margens. A superfície cintila sob um céu que parece incrivelmente vasto. Mas ser velho não significa ser invulnerável. Esgoto industrial, mudanças climáticas, espécies invasoras. Essas pressões se espalham. Invernos mais quentes alteram a formação de gelo. Gelo mais fino prejudica o sucesso reprodutivo das focas. Desequilíbrios de nutrientes desencadeiam proliferações de algas em áreas antes intocadas. Um sistema aperfeiçoado ao longo de milhões de anos pode ser perturbado em décadas. O tempo geológico é paciente. O tempo humano não. Ainda assim, o Lago Baikal persiste. Vista de cima, assemelha-se a um olho escuro e alongado incrustado no continente. No inverno, seu gelo transparente forma uma pálpebra semi-aberta. No verão, reflete as nuvens com uma precisão desconcertante. Parece menos um lago e mais um observador, registrando mudanças tectônicas, invenções evolutivas e a chegada silenciosa dos humanos em suas margens. A água guarda memória através da química, através de camadas de sedimentos, através do DNA transportado por suas correntes. O Lago Baikal é antigo, mas não é uma relíquia. Ele está vivo, é dinâmico e continua a se expandir à medida que a Terra se desintegra lentamente sob ele. Um olho, sim, mas também um pulso, frio, profundo e surpreendentemente nítido. Quando a Sibéria se aproxima do verão, o aquecimento não é gradual, mas sim acelerado. A neve recua para ravinas sombrias. Os rios transbordam com o degelo. O sol demora a brilhar a cada noite até que o crepúsculo se torne tardio. A terra, congelada durante a maior parte do ano, exala, e com essa expiração vem o movimento. Os mosquitos emergem dos pântanos descongelados em números impressionantes. Os ovos postos no verão anterior eclodem quase simultaneamente à medida que as poças aquecem. As larvas movem-se em águas rasas, alimentando-se de micro-organismos, enquanto completam sua breve fase aquática. Em poucos dias, o próprio ar parece vibrar. Os enxames se reúnem em colunas cinzentas e em movimento. Não são nuvens aleatórias, mas sistemas sensíveis, atraídos por dióxido de carbono, calor corporal e odor. Para um caribu, um humano ou um urso, o sangue quente é um farol. O som torna-se constante, um zumbido agudo e elétrico que se instala nos ouvidos e se recusa a desaparecer. Parece punitivo, mas o mosquito não é o vilão de nenhum drama moral. Ele é biomassa, proteína com asas. Aves migratórias se alimentam deles. Peixes os atacam com picadas, lançados na água pelo vento. Libélulas tecem seu caminho através de enxames com precisão cirúrgica. Até mesmo o sangue que ingerem redistribui nutrientes pela paisagem, levando energia de grandes mamíferos para a teia dos insetos. Na Sibéria, a abundância muitas vezes se apresenta de maneiras avassaladoras. O calor do verão também desencadeia outra força, o fogo. A taiga, essa imensa faixa de floresta boreal que se estende pelo norte da Eurásia, é composta por coníferas ricas em resina, pinheiros, lariços e abetos. Suas agulhas cobrem o solo, formando tapetes secos. Relâmpagos cortam os vastos céus, e às vezes um único clarão é suficiente. A chama rasga a vegetação rasteira, sobe pelos troncos das árvores em espiral, salta de copa em copa à medida que o vento aumenta. Colunas de fumaça se elevam na atmosfera, visíveis do espaço. Vales inteiros podem brilhar sob um céu acobreado. Aos olhos humanos, os incêndios florestais pressagiam uma catástrofe. E podem mesmo, especialmente porque as mudanças climáticas prolongam as temporadas de incêndio e intensificam as secas. Nas últimas décadas, os incêndios tornaram-se maiores e queimaram com mais intensidade, liberando imensas reservas de carbono que estavam aprisionadas há muito tempo em árvores e no permafrost. No entanto, o fogo não é algo estranho aqui, é ancestral.
Muitas espécies boreais estão adaptadas a isso. Alguns cones são serotinos, selados com resina que só derrete em altas temperaturas. O fogo torna-se a chave que abre suas sementes. As cinzas enriquecem o solo com minerais. A luz solar, antes bloqueada pela copa das árvores, inunda o solo da floresta. Apenas algumas semanas após um incêndio, a cor verde retorna. A alta e imponente epilóbio magenta costuma ser a primeira a surgir, com suas sementes levadas pelo vento. Em seguida, vêm as gramíneas. Os arbustos reconquistam o terreno. Os insetos chegam, depois os pássaros. Alces pastam os brotos tenros nas áreas em regeneração. Uma paisagem enegrecida se transforma em um mosaico de renovação. Esse ciclo, crescimento, queima e regeneração, molda a arquitetura da taiga. Ele impede a estagnação, diversifica a estrutura etária da floresta, florestas primárias, florestas jovens e clareiras. Essa heterogeneidade promove a resiliência, mas existe um limite. Quando os incêndios ocorrem com muita frequência, as mudas não conseguem amadurecer. Quando o permafrost derrete profundamente, os solos turfosos se inflamam e queimam lentamente no subsolo por meses, liberando carbono de matéria vegetal antiga. Esses incêndios zumbis podem hibernar sob a neve e reacender na primavera. O ciclo de retroalimentação se intensifica. Temperaturas mais altas incentivam mais incêndios liberam mais gases de efeito estufa. O verão na Sibéria é, portanto, um paradoxo. É a época das explosões com insetos no ar, plantas crescendo rapidamente durante seus curtos períodos de desenvolvimento e animais se alimentando com urgência. É também a época em que a energia armazenada, acumulada ao longo de décadas, pode desaparecer em uma nuvem de fumaça. Fique em uma clareira após uma queimada e você sentirá o cheiro de carvão e resina. O chão estará quente sob suas botas. Cinzas se elevam em finas nuvens a cada passo. É a sensação do rescaldo. Ao retornar um ano depois, a paisagem mudou. Árvores jovens estão crescendo. Besouros estão perfurando a madeira morta, iniciando a decomposição. A vida está se reorganizando, não através da emoção, mas através da química e da oportunidade. O verão siberiano não é uma abundância pacífica. É intensidade condensada em semanas. É ar vibrante e florestas crepitantes. É destruição entrelaçada com regeneração. A terra não escolhe entre eles. Queima, alimenta, recomeça. O verão na Sibéria termina quase abruptamente, como se alguém tivesse apagado as luzes. O ar fica mais denso, as noites se alongam. As folhas ao longo dos vales dos rios resplandecem em tons de ouro e cobre antes de se renderem ao vento. Os insetos se dispersam. O grande motor do crescimento começa a desacelerar. O que era abundância se torna urgência. Aqui, o outono não é nostalgia, é preparação. Em florestas e estepes, os animais concentram suas prioridades em uma tarefa central: armazenar energia. A gordura não é vaidade na Sibéria, é moeda corrente. É isolamento térmico, combustível, garantia para os meses em que a terra quase não oferece nada. Os ursos se alimentam incansavelmente de frutas silvestres, peixes e nozes, convertendo o açúcar e a proteína em espessas camadas sob a pele. Pequenos mamíferos armazenam sementes em depósitos subterrâneos. Até mesmo os predadores adaptam seus padrões de caça para maximizar a ingestão de calorias. Cada refeição é calculada em função da proximidade do frio. Dentro do nosso corpo, os hormônios se reequilibram. O metabolismo tende a armazenar energia. O apetite se intensifica. A corrida não é visível no cronômetro, mas é implacável. Outro drama se desenrola entre os cervos. Os cervos que passaram o verão pastando tranquilamente agora estão se transformando. Os níveis de testosterona aumentam, seus pescoços engrossam, seus chifres, que crescem novamente a cada ano, tornam-se armas. Nas florestas do extremo oriente russo, os chamados profundos e ressonantes dos cervos em cio ecoam pelas árvores ao entardecer. O cio é um período de ruído e confronto. Os machos demonstram sua força através de vocalizações e passadas paralelas, avaliando seus rivais antes de entrarem em combate. Quando nenhum dos dois cede, as galhadas se chocam com um estalo que ecoa pela vegetação rasteira. Empurrões, torções e alavancas. Disputas de resistência e força, mais do que mera violência. A vitória garante o acesso ao acasalamento. A derrota tem um preço:
Ferimentos, perda de energia, reservas esgotadas pouco antes do inverno. O momento é crucial. Os bezerros concebidos agora nascerão no final da primavera, quando o pasto retorna. A evolução adapta a reprodução ao clima com precisão implacável. Mais ao sul, nas florestas mistas ao longo da bacia do rio Amur, uma sombra maior se move. O tigre siberiano, também conhecido como tigre de Amur, entra no outono com as garras afiadas. As espécies de presa mudam seus territórios. Os cervos ficam mais ariscos durante o cio. A competição por território se intensifica à medida que os tigres jovens se dispersam em busca de seus próprios domínios. O território de um tigre pode abranger centenas de quilômetros quadrados. As fronteiras são demarcadas com cheiro, urina pulverizada contra troncos de árvores e marcas de garras gravadas na casca. Esses sinais são declarações químicas. Estou aqui, sou forte, mantenha distância. Mas o outono é uma estação em que os limites são testados. Os machos jovens, movidos pelo instinto de reivindicar território, podem cruzar fronteiras invisíveis. Os encontros são raros, mas decisivos. Os tigres não rugem como leões. Evitam conflitos sempre que possível. No entanto, quando dois adultos se encontram em território disputado, o confronto é rápido e brutal. Dentes, músculos, ímpeto. Um ferimento sofrido agora pode significar a morte em fevereiro. A floresta suporta silenciosamente essas tensões. Folhas caídas amortecem os passos. A geada marca as margens das poças. Pássaros migratórios alçam voo para o sul em formações variáveis, deixando para trás a geada iminente. As plantas também recuam. Os nutrientes são absorvidos das folhas para as raízes. A seiva engrossa. O crescimento cessa. A paisagem se prepara para ser bloqueada. O outono siberiano tem uma qualidade psicológica, um estreitamento. Os dias encurtam com uma velocidade notável. As sombras alongam-se no chão da floresta. A exuberância do verão parece um sussurro. Mas isso não é desespero, é disciplina. Todas as espécies aqui evoluíram para um ritmo de excessos seguido de austeridade. O outono é a estação do acerto de contas. Você armazenou o suficiente? Você é forte o suficiente? Você garantiu espaço suficiente, parceiros suficientes, combustível suficiente? As respostas serão reveladas na neve. Quando chega a primeira geada de verdade, quando os lagos congelam e o solo endurece, a corrida termina. A energia acumulada se transforma em energia gasta. A floresta volta a silenciar. E a sobrevivência, mais uma vez, depende do que foi feito naquelas breves e escaldantes semanas de preparação. Na Sibéria, o outono não é um fim. É uma batalha contra o inverno. Quando o sol se põe no horizonte siberiano, ele não se apaga simplesmente. Ele se aposenta. No inverno, a escuridão se espalha pela taiga e pela estepe com uma velocidade assombrosa, absorvendo as cores até que o mundo se reduza a prata e sombras. As temperaturas despencam. O som viaja mais longe. A geada cristaliza nos galhos como delicados circuitos. A terra parece vazia. Não é. A noite é quando certas vidas começam. O lince euroasiático move-se pela floresta, silencioso como a neve que cai. Seu corpo é compacto, porém poderoso, suas pernas longas e maciças, e suas raquetes de neve naturais distribuem seu peso sobre a neve fofa. Mechas de pelo se erguem de suas orelhas como delicadas antenas, e sua cauda curta com a ponta preta se move uma vez e para. O lince caça sozinho. Com a visão aguçada na penumbra e os ouvidos atentos ao leve farfalhar de um rato sob a neve endurecida, ele desliza entre os troncos das árvores com precisão calculada. Nenhum movimento é desperdiçado. Uma pausa, uma inclinação da cabeça, um salto repentino, as patas dianteiras cravando-se na neve com força explosiva. Às vezes, o golpe acerta o alvo. Muitas vezes, não. A energia precisa ser cuidadosamente controlada. O inverno é um contra-ataque rigoroso. Para presas maiores, como lebres e corsos, o lince prefere a furtividade à distância. Ele se esgueira por minutos, às vezes mais, usando as sombras como cobertura. A neve reflete a luz das estrelas, criando um brilho fraco e difuso que favorece os predadores adaptados a ela. A floresta à noite não é completamente escura, ela tem textura. Acima das árvores, as asas cortavam o ar frio. As corujas dominam esta hora. Entre elas, a imensa coruja pescadora de Blackstone caça nos rios congelados do extremo oriente.
Uma das maiores corujas da Terra, ela se esconde em galhos suspensos buscando movimento sob o gelo fino ou em canais abertos onde a correnteza resiste ao congelamento. Seu voo é silencioso. Suas penas especializadas quebram a turbulência, amortecendo as rajadas de ar. Em outras partes da floresta boreal, outras corujas patrulham clareiras e bordas, ouvindo mais do que observando. Seus discos faciais, aquelas formações circulares de penas, funcionam como antenas parabólicas, canalizando o som em direção a orelhas posicionadas assimetricamente. Essa posição descentralizada permite que elas triangulem suas presas em 3 dimensões. Um rato do campo se move sob a neve, invisível. A coruja sabe a sua profundidade, uma queda do galho, garras estendidas. A neve sobe rapidamente e depois assenta. A noite comprime o mundo em pulsos de ação separados por longos silêncios. A respiração paira visivelmente no ar. O gelo se contrai com fortes explosões que ecoam pelos lagos congelados. Lobos podem uivar em cadeias de montanhas distantes, seus uivos serpenteando pelos vales como fios de som. E, acima de tudo, o céu age. Quando partículas solares, fragmentos carregados emanados do Sol, colidem com gases na alta atmosfera da Terra, elas excitam os átomos e desencadeiam uma resposta luminosa. O oxigênio brilha em verde ou vermelho. O nitrogênio cintila em violeta. Cortinas de luz ondulam na escuridão em ondas lentas e fluidas. A aurora boreal é a física tornada visível. No rigoroso inverno siberiano, longe das luzes da cidade, a aurora boreal pode se estender de horizonte a horizonte. Ela se arqueia, se fragmenta e se remodela. Pulsa como um organismo vivo. A neve reflete sua cor, tingindo as florestas de um verde esmeralda fantasmagórico. Para os caçadores noturnos, a aurora boreal não é um presságio nem um espetáculo. É simplesmente iluminação. Os níveis de luz sobem e descem sutilmente conforme os ventos solares flutuam. As sombras se tornam mais nítidas e depois mais suaves. O mundo respira fótons a 145 milhões de quilômetros de distância. Os seres humanos que estão em situação de inferioridade muitas vezes se sentem pequenos, mas a pequenez é o estado padrão na noite siberiana. A floresta não dorme completamente. Sua vigilância se alterna. Espécies diurnas descansam enquanto as noturnas assumem o seu lugar. A energia flui continuamente, simplesmente mudando de mãos. À meia-noite, as temperaturas podem despencar a extremos que testam tanto a pelagem quanto as penas. Mesmo assim, a vida persiste, metabolizando, ouvindo, esperando. Nas horas que antecedem o amanhecer, o frio atinge o seu auge. A geada engrossa. Até os predadores diminuem a velocidade. Então, quase imperceptivelmente, o horizonte leste desaparece. A noite na Sibéria não é vazia. É uma dimensão diferente do mesmo mundo, mais calma, mais clara, eletrizada pela luz das estrelas e pelo vento solar. Um reino onde linces deslizam, corujas mergulham e o próprio céu se torna um animal de luz. Para além das últimas árvores, o terreno se aplana até se tornar quase abstrato. Esta é a tundra, o limite mais setentrional da Sibéria, onde o solo permanece preso no permafrost e as raízes não conseguem penetrar profundamente. Aqui não crescem florestas, apenas musgos, líquenes e arbustos anões achatados pelo vento. O horizonte parece ininterrupto, uma linha tênue separando a terra do céu. Durante grande parte do ano, o solo permanece completamente congelado. No inverno, a neve obscurece os detalhes. No verão, a camada superficial derrete, formando uma breve e fofa camada verde, pontilhada por poças de água derretida e enxames de insetos. Por toda essa vasta extensão desloca-se um dos viajantes mais representativos da tundra, a rena, conhecida na América do Norte como caribu. As renas são formadas pelo movimento. Seus cascos se adaptam às estações do ano. No verão, as almofadas amolecem, proporcionando aderência em terrenos úmidos e irregulares. No inverno, elas se contraem e encolhem, expondo a borda afiada do casco para cortar o gelo e a neve compactada. É uma adaptação biológica feita sob medida para o ambiente. Até mesmo seus focinhos são projetados para o frio, repletos de passagens nasais complexas que aquecem o ar inspirado antes que ele chegue aos pulmões. Mas sua maior adaptação é a migração coletiva.
Rebanhos de milhares de animais atravessam a tundra em longas filas fluidas, seguem rotas ancestrais não gravadas em pedra, mas instintivas, caminhos que ligam os locais de invernada aos locais de reprodução no verão. As distâncias podem chegar a centenas, por vezes a mais de 1000 quilômetros. Na primavera, as fêmeas grávidas migram para o norte, em direção às planícies costeiras, onde o vento afasta os insetos e os predadores são mais fáceis de avistar em campo aberto. Os filhotes nascem sob a luz quase constante do dia. Em poucas horas, já estão de pé. Em poucos dias, já estão correndo. Na tundra, hesitar tem um preço. No outono, os rebanhos mudam de direção e recuam para o sul à medida que as temperaturas caem e a escuridão se prolonga. A neve engrossa. Líquens, uma fonte vital de alimento no inverno, ficam enterrados sob os montes de neve. As renas baixam a cabeça e raspam os cascos, revelando os tapetes pálidos de musgo de rena escondidos por baixo. O som de seus cascos contra a neve endurecida torna-se rítmico, quase percussivo. A migração aqui não é um espetáculo, é uma necessidade. Os predadores acompanham esses movimentos. Lobos rondam as fronteiras, raposas do Ártico seguem. Mas a força da matilha reside em seu tamanho. Milhares de olhos vasculham o horizonte. Milhares de corpos remexem a neve, criando uma paisagem mutável de pegadas. A tundra em si parece austera, mas seu equilíbrio é complexo. Sob a fina camada ativa de solo em degelo, encontra-se o permafrost, solo congelado por anos, muitas vezes milênios. Isso ancora o ecossistema. Quando permanece estável, os pântanos e os padrões de vegetação são mantidos. Quando descongela profundamente, o solo afunda, alterando o fluxo de água e o crescimento das plantas. As mudanças climáticas estão alterando essa fronteira norte. Verões mais quentes amolecem o permafrost. Crostas de gelo se formam com mais frequência no inverno, após ciclos de congelamento e degelo, selando a vegetação sob camadas impenetráveis. Para as renas, o gelo espesso pode significar fome. Seus cascos nem sempre conseguem penetrá-lo. As rotas migratórias também se cruzam com cercas, rodovias e corredores industriais. Em uma paisagem definida pela abertura, até mesmo as barreiras mais estreitas podem desviar caminhos ancestrais. Mesmo assim, eles continuam se movimentando. De longe, uma manada migratória assemelha-se a um rio de águas lentas sobre a terra branca. Sua respiração sobe entre as nuvens. Chifres entrelaçam-se contra o céu. O ritmo de milhares de cascos torna-se uma pulsação no ar gélido. À primeira vista, a tundra pode parecer vazia, um mundo minimalista de vento e luz. Mas quando as renas a atravessam, a terra revela seu propósito. No extremo norte da Sibéria, a sobrevivência não é algo intrínseco. Eles avançam, passo a passo, pelo chão congelado. A sobrevivência na Sibéria não é acidental. Ela é construída molécula por molécula, comportamento por comportamento, através da aritmética silenciosa da evolução. Vamos começar pela pele. O isolamento térmico é física antes de ser poesia. Animais de sangue quente geram calor internamente através do metabolismo. O desafio não é produzir calor, mas sim retê-lo. A pelagem funciona aprisionando o ar próximo à pele. O ar em repouso é um mau condutor de calor. Uma densa camada de subpelo cria milhões de minúsculos bolsões onde o calor se acumula em vez de escapar para o frio. Acima dessa camada encontra-se a subpelagem protetora, mais longa, frequentemente oca e, por vezes, revestida por olhos que repelem a água e a neve. Em espécies como a raposa do Ártico ou o lobo siberiano, a pelagem de inverno pode ser consideravelmente mais espessa do que a de verão. A duração do dia desencadeia alterações hormonais que induzem os folículos a desenvolver uma pelagem mais densa. Não é apenas a temperatura que ativa esse processo. A luz é o sinal. E depois há a gordura. A gordura é mal compreendida na cultura humana, mas no norte ela é uma maravilha. O tecido adiposo armazena energia química em alta densidade. 1 grama de gordura produz mais que o dobro da energia dos carboidratos ou das proteínas. Ela também fornece isolamento térmico. Mamíferos marinhos, como as focas, dependem de camadas de gordura para reter calor e que servem como combustível de emergência durante os meses de escassez. Até mesmo os animais terrestres acumulam reservas. Os ursos que entram em suas tocas de inverno podem perder 1/3 do seu peso corporal durante a hibernação, alimentando-se exclusivamente da gordura armazenada. Essa gordura não permanece inativa.
Pelo contrário, é metabolicamente ativa e libera energia de forma lenta e constante. A biologia se torna como uma vela de queima lenta, e depois há a maravilha sutil da troca de calor em contracorrente. É aqui que a anatomia se torna um circuito de economia de calor. Em animais que permanecem no gelo, como renas, lobos e aves, o sangue arterial quente que flui para as extremidades encontra o sangue venoso mais frio que retorna ao corpo. O calor é transferido do sangue que sai para o sangue que entra antes de atingir o tecido exposto. Quando o sangue chega à pata ou ao pé, está mais frio, quente o suficiente para evitar queimaduras de frio, mas não tão frio a ponto de desperdiçar calor. É como pré-resfriar as mãos antes de mergulhá-las na neve. O corpo sacrifica o calor periférico para preservar o calor central. Esse mecanismo permite que alguns animais permaneçam no gelo por horas sem perder quantidades catastróficas de calor. Física intrínseca à carne. A camuflagem adiciona mais uma camada de estratégia. A neve transforma o campo de visão em uma tela brilhante e uniforme. Tanto predadores quanto presas precisam se camuflar nela. A muda sazonal altera a pelagem de marrom ou cinza para branco. A lebre ártica, a doninha e a raposa do Ártico adotam uma pelagem de inverno que reflete a luz e desfoca suas silhuetas. Até mesmo o tigre siberiano, com suas listras marcantes, se beneficia de uma coloração disruptiva, faixas verticais que fragmentam sua silhueta entre os troncos das árvores e a neve sombreada. Camuflagem não é invisibilidade, é confusão. O cérebro do observador busca por contornos, padrões, formas reconhecíveis. Quebre o contorno e você ganha tempo, o suficiente para atacar ou para fugir. Mas as características físicas são apenas parte da história. O instinto guia a migração, a escolha da toca e o momento da caça. Os animais ajustam seus ciclos de atividade para evitar as horas mais frias. Alguns entram em estado de torpor, reduzindo sua taxa metabólica para conservar energia. Outros modificam sua dieta sazonalmente, mudando suas presas ou fontes vegetais de acordo com a disponibilidade. A adaptação não é uma solução única para todos. É um sistema de camadas. A pelagem retém o ar. A gordura armazena energia. Os vasos sanguíneos reciclam o calor. A cor mascara o movimento. O comportamento ajusta tudo com precisão. A Sibéria testa todas as fraquezas. E, no entanto, através de florestas, tundras e lagos congelados, a vida persiste, não porque o frio seja ameno, mas porque a evolução passou milênios aprendendo a reagir a ele. No norte, a sobrevivência é uma ciência inscrita nos músculos, nas moléculas, no instinto, silenciosa, precisa e surpreendentemente eficaz. Presença humana. Exploração madeireira, estradas, caça furtiva. A Sibéria parece não ter fim. Vista do ar, a floresta se estende além do horizonte, um oceano verde escuro de lariços e pinheiros. Mas até os oceanos podem ser esculpidos. Primeiro, as estradas florestais estão bloqueadas. Começam como cicatrizes estreitas, cortando profundamente a taiga para alcançar madeira valiosa. Vistas de cima, parecem fios claros costurados em um tecido escuro. No chão, são mais significativas. As estradas fragmentam o habitat. Dividem a floresta contínua em compartimentos. Para predadores de grande alcance, como o tigre siberiano, cujos territórios podem abranger centenas de quilômetros quadrados, a fragmentação não é um inconveniente, é uma limitação. Um tigre não vê uma estrada como uma fronteira política, mas o movimento de suas presas muda ao redor dela. O cheiro de humanos permanece. Veículos se movem de forma imprevisível. O que antes era um território de caça ininterrupto se transforma em um mosaico. A fragmentação também abre caminho para algo mais perigoso do que os mecanismos, o acesso. Para onde as estradas levam, as pessoas as seguem. A caça furtiva prospera com o acesso facilitado. A caça ilegal de veados reduz as populações de suas presas. Armadilhas para ungulados podem mutilar ou matar espécies indesejadas, como tigres e leopardos. Uma única armadilha de arame, quase invisível na neve, pode significar o fim para um predador que levou anos para atingir a maturidade. Para uma espécie com uma população já reduzida, cada perda é amplificada. Os tigres se reproduzem lentamente. Os filhotes dependem de suas mães por até 2 anos. Se uma fêmea reprodutora é removida, o impacto se estende muito além de uma única vida. As mudanças climáticas agravam essas pressões. A Sibéria está aquecendo mais rápido do que muitas outras partes do mundo.
O permafrost está descongelando, desestabilizando tanto o solo quanto a infraestrutura. As temporadas de incêndios estão se prolongando. Surtos de insetos estão se expandindo para o norte. À medida que as florestas queimam com mais frequência e intensidade, o carbono armazenado por muito tempo nas árvores e no solo congelado é liberado na atmosfera, acelerando o ciclo. Alterações no habitat. A distribuição das presas é modificada. Os padrões de neve mudam, afetando a dinâmica de caça dos predadores adaptados à densa cobertura de inverno. O sistema está sendo forçado, às vezes abruptamente, a sair de seu equilíbrio de longa data. No entanto, a presença humana não é apenas destrutiva. A conservação na Sibéria tornou-se um esforço deliberado e organizado. Áreas protegidas como a reserva da biosfera Sikhote-Alin salvaguardam o habitat crítico do tigre no extremo oriente russo. Unidades de combate à caça furtiva patrulham a pé, de veículo e às vezes de esqui. Guardas florestais percorrem florestas nevadas, verificando armadilhas fotográficas, desmontando laços e documentando rastros. No inverno, um guarda florestal pode seguir as pegadas de um tigre, marcas redondas e profundas deixadas na neve fresca. Cada pegada é uma informação. Cada passo conta uma história de saúde, direção e sobrevivência. As câmeras de monitoramento disparam silenciosamente na escuridão, capturando silhuetas listradas enquanto atravessam os corredores entre as árvores. Essas imagens são evidências, provas de que a floresta ainda abriga seu predador de topo. A participação da comunidade também aumentou. Programas de compensação reduzem os abates retaliatórios quando o gado é perdido. Iniciativas educacionais fomentam o apoio local à proteção da vida selvagem. A ciência orienta o manejo, incluindo coleiras de rádio, coleta de amostras genéticas e monitoramento por satélite. A conservação está se tornando uma colaboração entre trabalho de campo e análise de dados. Nada disso é fácil. A imensidão da Sibéria dificulta a aplicação da lei. Seus recursos incentivam a exploração. Seu clima amplifica qualquer desequilíbrio, mas a presença de estradas não garante perdas. A presença humana não elimina automaticamente a natureza selvagem. Ao amanhecer, um guarda florestal está à beira de uma trilha na floresta. Sua respiração exala geada. Em algum lugar além das árvores, um tigre se move invisível. O futuro da Sibéria não será escrito apenas pela natureza. A negociação se dará entre extração e restrição, entre acesso e proteção. A floresta é imensa. Se ela permanecerá intacta agora depende das decisões humanas.